Bem-vindos a mais um episódio do Aura Podcast. Galera, estamos hoje aqui para variar mais um episódio especial demais aqui. Hoje com uma pessoa que eu tenho um carinho especial na minha vida, né? Que é um amigo de infância, o Dr. Flávio Goulart, também conhecido como Boca. Famoso Boca, famoso Dr. Boca, né? Um odontologista de primeiríssima. Obrigado. Aqui, inclusive, odontologista, dentista da nossa família toda. De todo mundo. Verdade. Aqui, né? É verdade. Cara especializado, ultra especializado. Eu Né? agradeço o convite aí de vocês. É um prazer aqui estar nessa inauguração aí desse projeto todo. Sim. Ainda mais com vocês que são da minha família praticamente. Então, nossa, é muito gostoso, muito legal estar aqui. Isso aí, Flavião. É. Então, eu vou falar Boca, às vezes vocês não se... Né? Às vezes Desculpa, a gente viu, vai cara? à Aqui, vontade, deixa aqui aqui, a gente não, tem uma vamos certa bate-papo, liberdade. Vamos tranquilo, né? Vamos tranquilo. Mas é o Tem Dr. que Flávio, falar, pessoal. Flávio. Senão nem sei que sou eu se me chamar de outro jeito. É o Dr. Flávio. Bom, o Dr. Flávio é especialista em ortodontia, ortopedia funcional. Ele é um Invisalign Doctor, que são algumas pessoas que são credenciadas, né, pela Invisalign, não é isso? Isso, um sistema de ortodontia, que a Invisalign foi uma das pioneiras. Né? Hoje Cara, em dia tem muito outras top. marcas, mas na época que começou era a única empresa que tinha. Então, Sim, a Invisalign, acho que uma galera conhece já, são os aparelhos lá, aqueles Isso. transparentes, que você não sente que você está com Hoje em ele. dia acho que é o mais usado, Mais né? usado. ainda é o mais usado, é porque foi a primeira empresa, é o que tem mais casuística em cima, Não, né? é um Então, negócio- é incrível, cara. são não sei quantos milhões de pacientes já tratados no mundo inteiro, então é um negócio É bem um legal, produto de alta qualidade. de alta né? qualidade. Né? É, muito legal. Com certeza. Bom, velho, bem-vindo, né, cara? Obrigado por você ter aceitado o nosso Imagina, que convite, isso. participado com a gente aqui do podcast. Questão de estar aqui. Um prazer ter você na mentoria com a gente lá também, né? Obrigado, Na eu que Aura agradeço o Mentoria. convite também, um projeto 10 aí. É, nós estamos muito felizes aí, cara, com as pessoas que estão lá dentro, né? Que a ideia é que a gente conversa sempre, não só são as pessoas tecnicamente boas, né? Cientificamente boas, bons profissionais, como boas pessoas, que a ideia é gerar, né? Um network Sim, de boas pessoas sim. lá dentro, de autoajuda, de autoconhecimento, de todo mundo se ajudar, se Troca de ajudar, se ajudar. experiência, Exatamente. Né? Troca de informação. Eu acho que esse grupo que você conseguiu montar aí é um grupo sensacional, só pessoal top de linha aí. Que legal, velho. Fico feliz pra caramba. E, velho, conta pra gente aqui, como que foi a tua ideia? Como que surgiu? A gente se conhece desde moleque de colégio, Dante Alighieri e Nossa. tal, né? Desde criança. E aí a gente estudou junto. Como que... Eu não lembro, tô te perguntando, mas eu não lembro mesmo isso de verdade. Como surgiu a tua ideia de fazer odontologia, cara? Você tem alguém na família, alguém que te inspirou? Como não, que foi isso, cara? Foi meio no susto, na verdade. Susto? Porque, na verdade, assim, eu sempre soube que queria fazer a área biológica, né? Saúde, né? Então, tanto no colégio, no colegial, fomos nesse rumo. Eu, seu irmão, fomos todos na biologia. E a ideia era fazer medicina. Tá? Então, eu sempre pensei em fazer medicina. A ideia era para Ir esse pra área rumo, médica pra mesmo. área médica. Eu não sabia exatamente qual a especialidade, mas sabia que era na medicina. E aí eu estava no cursinho, depois que saí do colégio, fui cursinho, você sabe disso, estudando que nem um louco para conseguir entrar numa faculdade, né, de medicina super concorrida. E aí do lado, cara, um dia tava um colega, tava preenchendo um formulário ali para prestar um vestibular de odonto. Ele falou, cara, você não quer prestar odonto aí? Pelo menos só para você treinar, ver como é que é o vestibular, né? Ver como é que conhece, já gerar experiência em provas e tal. Eu falei, pô, uma ideia boa. Eu falei, me dá onda isso aí que eu vou preencher também. Aí preenchi e fui prestar. Entrei. A ideia não era entrar, a ideia era só prestar a prova. Falei, caramba, agora entrei, e agora? O que eu faço? O que eu faço, né? Será que eu volto? Aí fui conversar com meu pai. Falei, pai, entrei na faculdade. Ele falou, pô, que legal. Falei, mas não era o que eu queria. Não é bem o que você tá pensando. Mas eu queria medicina, entrei em odonto. Aí ele falou, cara, faz um ano, vê se você gosta. Se você gostar, ótimo, já tá no caminho. Se você não gostar, volta um passo atrás e estuda de novo, um aninho, passa rápido. Jovem também, né, cara? Pô. Não, imagina, eu entrei com 21 anos, cara. Então. Mais de 21 anos, imagina. Sim. Já tava na faculdade. E aí fiz isso. E aí fiz um ano e adorei, cara. Falei, não, é aqui. Aqui é minha praia. Aqui é minha praia, vou ficar aqui. E graças a Deus, acho que escolhi o caminho certo. Escolheu bem. Não trocaria. Hoje eu não voltaria atrás para não fazer outra área. Né? Cara, porque assim, é uma área médica, né, cara? É uma área médica. Você... É uma área médica e assim, eu faço Consegue muita parte de cirurgia,
Sim. Então eu tenho contato muito com muitos médicos para trocar informação. Então E você tá consegue no meio. ajudar muita gente, né, cara? Muita Muita gente. gente, Você muita já. gente. Pô, cara, é um. Muita gente. Assim, Tem- dá até pra ver como uma especialidade da área da saúde mesmo, médica mesmo, então, né, cara? Assim. Mas é é isso, porque separado começa por- pela boca, né? É Lógico. separado por uma questão institucional, porque na verdade. Exatamente. Tem não é, alguns né? países, na verdade, que você tem que fazer até medicina para depois fazer odonto, né? Sim, sim. Então, eu acho que, assim, escolhi certo, graças a Deus, estamos indo bem. E na faculdade, cara, tinha assim já um serviço tipo filantrópico, assim, você atendia, tem um hospital odontológico na faculdade, como que era que funcionava isso lá? Na verdade, assim, isso depois é um outro ponto que a gente pode conversar também, como mudou muito, né, essa parte de faculdade, do pessoal que está fazendo faculdade agora, como o nível caiu muito, né? Puta, Eu infelizmente, acho que na medicina cara. também é assim, né? Então, depois até tem um projeto que a gente está para isso, mas enfim. Mas na minha época, cara, a faculdade primeiro era em tempo integral. Então você ficava de segunda a sábado na faculdade, direto, o dia inteiro. E a partir do segundo ano já começava a parte clínica. Então você já com o primeiro ano teoria, disciplinas básicas que eu acho que são iguais às de medicina, Anatomia, né? Anatomia, tudo, né? biologia, enfim, toda essa disciplina básica. E no segundo ano você já comecei a atender paciente. E você era obrigado depois a ficar no estágio no hospital lá, atendendo as urgências. Então o paciente que vinha morrendo de dor, tal, isso era um trabalho filantrópico que a faculdade fazia, lógico, né, com duas vias, né, ajudava, mas também os alunos estavam aprendendo, Sim. né, mas sempre com atendimento de super qualidade, porque na minha época, né, 25 anos atrás, os professores eram os professores top de linha, os mesmos professores da USP, eram pessoal assim, super qualificado, né, reconhecimento lá fora. Sim. Tal. Hoje em dia, infelizmente, não é assim, a gente sabe, né? Que Multiplicou muito faculdade também, que nem medicina, assim? Muito, cara. muito. Muito. E aí o que acontece? Esses professores mais graduados de nome, a maioria foi embora, porque custa muito caro para a faculdade. Sim. E colocam um recém-formado lá, nada contra, lógico, eu também fui recém-formado, mas não tem como comparar. Pra ensinar, então. E aí diminui o número de professores, por uma questão financeira, aulas em EAD, então põe não sei quantas centenas de alunos numa aula à distância, com um professor ministrando tudo isso. Como é que pode manter uma qualidade de ensino? Não dá, né, cara? Não dá. A gente não sabe, dá, ainda mais quem é da área da saúde, você tem que atender paciente. Como é que você faz um curso em EAD? EAD. Não faz sentido nenhum. Graças a Deus, acho que agora mudou, acho que não pode mais, eu estava lendo alguma coisa a respeito disso, mas não faz o menor sentido. Uma coisa, cara, é você pegar uma provisoriamente Sim, que nem aconteceu, por exemplo, a uma pandemia. pandemia, Você fala, cara, beleza. Só que tá. viram que isso foi bom financeiramente e mantiveram. É. Não pode, né? Não pode, cara. Não pode. Você tem que ter alguma pessoa regulando isso, né, cara? Porque senão vira várzea. Foi o que estava acontecendo. Então você pega, e assim, eu tenho contato direto com recém-formados, que eles passam às vezes na clínica pedindo estágio, alguma coisa assim. Você vê a qualidade de conhecimento, tinha que voltar para a faculdade, fazer de novo, porque não sabe o básico. Você acha que o cara vendo o Cari pelo online? Abre a boca, deixa eu ver. Nossa, no vídeo, Cara, tem mesmo. Atendendo, imagina, lá vai anestesiar bom que não tem manequim bafo, de né? plástico, Bom que não negócio tem de bafo. borracha. Não dá, né? Bom que não tem bafo, né? Online só. Você vai treinar a cirurgia num negócio de borracha. A única coisa enfim, boa é essa. Mas... Enfim, então foi isso, cara. E aí, o Flávio... Difícil chamar ele de Flávio. Cara, você difícil depois... escutar você me chamar de Flávio. Não sei, será que é comigo? Cara, e aí quando você saiu da faculdade, você já saiu Então, pronto, no teu tipo de formação que você fazia esse atendimento, já você, não talvez pronto, porque existe uma parte na área da saúde que você precisa viver, né, cara? Você precisa ter prática no teu dia a dia para você viver, experiência, né? Eu acho que eu tive assim, muita sorte também, por isso que eu acho que eu escolhi o caminho certo, eu acho que Deus também me ajudou, sempre me colocaram no meu caminho profissionais de excelente qualidade que me ajudaram muito. Por isso que hoje eu tento fazer a mesma coisa, sempre ajudo quem eu posso, porque assim, eu acho que isso faz parte do aprendizado, né? Então eu tive excelentes professores que me ajudaram muito no começo. Então você vai ganhando experiência, vai ganhando mão, né? Então eu me formei, tinha um parente da família que era dentista, né? Eu chamo ele de primo, ele já faleceu, mas era como se fosse um primo meu. Ele tinha um consultório, uma clínica lá em Higienópolis, próximo onde eu tenho hoje.
e me chamou para trabalhar lá. Ele tinha uma sala sobrando. Falou, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, cara, mas eu ainda vou me formar daqui, acho que uns 3, 4 meses. Eu falei, não, eu seguro a sala para você. Então ele me ajudou muito. Então eu saí e fui trabalhar nessa clínica. Mas ao mesmo tempo eu precisava de volume de paciente para ganhar mão, ganhar experiência. Claro. Então fiz N coisas, cara. Fui trabalhar em clínicas mais populares, porque lá você ganha um volume de paciente é muito grande, atingia 40, 50 pacientes por dia. Assim, de várias áreas, não é? Você vai fazer uma extração, uma limpeza, um canal, uma cirurgia, uma prótese, vinha o que vinha, você tinha que atender, né? Então isso é legal, você vai ganhando um conhecimento ímpar, né? Fui trabalhar em hospital, fiz muito plantão em hospital, no Hospital Paulista. Cara, a gente tava falando aqui, antes de começar até sobre isso, eu nem sabia, cara, que tinha esse tipo de plantão, assim, cara, pra urgência mesmo? Pra urgência odontológica, cara. Mas assim, não que eu sei que tem muito consultório, que você atende 24 horas, né? A clínica tá... Eu também já cheguei a trabalhar nessas clínicas, mas é um atendimento difícil de fazer, assim. Mas esse hospital era algo mais, não tranquilo, assim, mas você tem um aparato melhor para resolver o problema do paciente ali, né? A gente ficava com bip, eu tocava o bip, você tinha que correr para o hospital lá e resolver a encrenca do paciente ali. Né? Mas normalmente era encrenca mesmo, sim. Ah, sim. Para porque... o cara de madrugada, porque não é coisa porque, suave. sei lá... Mas você resolve pontualmente, você não vai fazer um tratamento no paciente. Você vai tirar a dor dele ali. Ver qual é o problema que está causando dor, tira a dor. Sim, resolve a urgência. Pronto, a urgência, depois ele vai procurar o mas dentista dele. Mas não tinha umas coisas tipo que nem na medicina parece, por exemplo, assim, uns caras que vão lá 3 horas da manhã, pô, tá com uma carne enfiada no dente, assim. O cara tá com uma carne. Tá, pô, mas é sério que você me acordou que tá com uma carne no dente? Não, isso não. Não tem. Não tinha. Não. Porque na medicina tem assim, às vezes com abscesso. Cara, não, normalmente o cara já chega com um abscesso fiapo enorme. no dedo. O cara ia lá no plantão 3 horas da manhã com um fiapo no dedo. Era isso, a gente atendia isso. Mas, não, isso nunca apareceu. Não apareceu, ainda bem. Mas aparecia mais encrenca. Teve uma outra época que eu fiz também um estágio era um estágio obrigatório até da faculdade que a gente fazia no Regional Sul. No Hospital Regional Sul lá, no final de Santa Amaro, né? Regional Sul, cara. Pô, esse é pesado, hein? Encrenca, cara. Esse é pesado. Aí apareciam uns... E lá, assim, não tinha, né? Um hospital público lá, não tinha uma estrutura... Não tinha a quantidade de médicos suficiente para atender a demanda que aparecia lá. E é uma demanda violenta, né? Então a gente ajudava os médicos, cara. Os médicos, pô, pelo amor de Deus, vem aqui, me ajuda, faz um tamponamento no paciente que está com uma hemorragia interna ali, faz... Falei, cara, como é que eu faço isso? Falando, não, pega isso aqui, coloca ali e tal, puxa aqui. Falei, nossa, beleza, daqui. Mas assim, e assim, lá, trauma, né? Devia ter trauma, acidente, briga. Tem uma história, coitada. Não, chegou, a gente estava lá também fazendo esse estágio, tinha sempre, lógico, o professor que coordenava ali, né? Que ficava com a gente, dando as orientações, faz isso, faz aquilo, pá. E chegou uma paciente que tinha tomado o marido brigou com ela, bateu nela e deu com uma barra de ferro no meio da face da paciente. E deu uma Lefort 3. Lefort 3, para quem não sabe, quando desmonta, né? A face desmonta da base do cérebro. 2/3 para baixo. Assim. Então fica com aquela cara alongada. Imagina, cara. E aí você lá, o professor lá falou, não, vai lá, anestesia essa paciente que a gente precisa fazer, ela vai internar para cirurgia e tal. Falei, como é que faz isso? Meu Deus do céu, imagina, você estava na faculdade. Então, assim, é legal porque são coisas, são histórias que vão te dando experiência, né? Vão te dando vivência para chegar onde a gente chega hoje, enfim, né? Então, claro. Isso que a gente, voltando ao assunto anterior, que esse pessoal que agora está se formando não tem isso. Não tem essa experiência, não tem essa vivência, sabe, essa dinâmica, confrontar esses problemas que ainda são reais no dia a dia e como é que resolve? Sim, cara. Por exemplo, na pandemia, lógico, foi algo atípico, mas eu não parei nenhum dia. Eu sou profissional da saúde, você tem que estar treinado para atender paciente, né? Será que... Faz parte. Assim, eu concordo totalmente com isso, não tem mesmo, na medicina também não tem mais. Mas assim, será que também essa história de filmagem, celular, dessa história de... como que eu vou também dizer? isso, né? Cara, puta, assim... Fica sob pressão, né? Sob pressão, e não só o profissional que está lá,
como a estrutura, né, administrativa para se acontecer alguma coisa tá tal. Filmado, porque, poxa, não que era feito alguma coisa de mal ou de mal, não é isso. Não, é que, poxa, hoje a pessoa se sente muito a pessoa que está precisando de tratamento se sente muito protegida tendo um celular na mão, entendo perfeitamente. Né? E você fala, pô, eu acho que isso também trouxe uma dificuldade para essa galera também tentar, porque, cara, não tem jeito, infelizmente, né, cara, infelizmente. Se você não colocar a mão na massa... Não tem como aprender. Não tem experiência. Não tem experiência. Cara. E como é que faz? Lógico, você vai pôr a mão na massa, mas você está sempre com supervisão, um orientador ali do seu lado, alguém te orientando. Mas faz parte da cadeia do aprendizado isso. Sim. Senão, como é que você vai sair um profissional cru? Né? Claro. Não tem conhecimento de nada. Mas aí é um outro ponto que eu também penso. E eu acho que muito disso... é culpa dessas faculdades, porque depois eles querem vender os cursos de pós-graduação, né? Então dão um ensino totalmente básico, que depois vão vender uns cursos que já devia ter sido feito durante a graduação, para depois poder vender na pós-graduação algo, isso não faz sentido, né? Então, infelizmente é assim que funciona o jogo, né? Não, cara, essa parte comercial também, isso, infelizmente, cara, piorou muito mesmo. Tudo isso aí é um conjunto de coisas, né, que piorou. E aí hoje a gente preza muito os profissionais que estão se destacando são cada vez menos, né, cara? São cada vez menos profissionais que se destacam, né, da parte técnica, científica. Hoje muita gente sabe talvez vender, aparecer em rede social. Muita gente se destaca pela mídia ali, mídia, né? rede social, faz um marketing tal. bom, mas na hora você vê que tecnicamente exatamente, tá muito defasado, né? Eu acho que tá meio que cada um por si. Então assim, você tem que correr, fazer, né, tentar se especializar, porque realmente assim, não dá para depender, não, olha, eu fiz tal coisa. Não, tem que depender de você mesmo, tem que ter mas eu acho que a gente tem uma vantagem, porque a gente tem um conhecimento técnico mais avançado. Sim. Né? Eu acho que a nossa geração tem um conhecimento técnico muito avançado. Talvez essa parte de mídia não seja nosso forte, né? Porque a gente não cresceu nesse mundo. Mas é mais fácil agora a gente entrar na mídia do que depois você ter que ganhar o conhecimento técnico. Né? Então, a gente está fazendo o caminho certo. Eu acho que o nosso caminho é o caminho mais correto a ser feito. E a história toda que você está falando, puxando o gancho para a história da mentoria um pouco, que assim, cara, a ideia é justamente isso. Você pegar pessoas tecnicamente boas, né, bons profissionais, que não tiveram esse suporte de business, empresarial, de comércio. Que a gente não tem, na faculdade não tem, na medicina não tem. Não. Isso foi, há um tempo atrás, eu sempre gostei dessa parte de gestão de clínicas e tal. Então, um tempo atrás, eu até entrei nisso. Você já tem esse conhecimento legal disso, né, cara? Eu montei um curso de gestão para dentistas, foi super legal na época. Fechamos até com uma rede conhecida, essa parte de gestão. Foi bem legal. Pensando exatamente nisso, é uma falha que a gente tem na graduação. Claro. Você sai ótimo no bisturi, mas depois você não sabe nem quanto cobrar do paciente pelo trabalho que você fez. E hoje as pessoas estão saindo ruins do bisturi e sabem vender na rede social. É isso então, mesmo. Na verdade, a gente combinando as duas coisas boas, que você ser bom hoje como empresário, como business, como entender rede social, é muito mais é o que você falou, é muito mais fácil do que você ser bom tecnicamente como profissional da área. A parte técnica você tinha que ter aprendido lá atrás. Você junta tudo, você tem uma chance de sucesso gigantesca. Exatamente. Né? Então essa é a combinação que a gente tenta fazer mesmo. É por isso que esse projeto da hora, eu acho que caiu como uma luva. Eu acho que não, vai ser legal mesmo, cara. Pô, e aí, o Boca, né? Agora eu vou falar Boca. Agora sim. Agora eu tô em casa. Queria perguntar umas coisas Lógico, aqui. Vamos lá. Pode falar. Vai lá. Ele é bom nisso. Ele é bom, né? Flávio, otorrino e odonto tem tudo a ver. Tudo a ver. A gente está no mesmo lugar, né? Então, assim, é o que você falou, você fazia plantão no Hospital Paulista, que é de otorrino. Exatamente. Porque a gente vê que é isso, você tem um trauma, você faz um reforço, você faz infecção dentária, um implante que de repente foi, assim, o que a gente vê, né? Vamos pensar nas associações que a gente vê aí. Até onde você pode ir, né? Num paciente que tem aí uma questão, uma sinusite, um problema nasocinusal e quer fazer um implante dentário. Tem regras que impossibilitam o implante? Sim. O paciente... o que limita a gente ali... Na verdade, às vezes acontece o contrário, né? Às vezes o paciente fez um implante e por
um motivo qualquer não deu certo na maxila, na região superior, e causou uma sinusite crônica ali no paciente. Sim. Né? Então, eu já peguei muitos casos assim, o paciente, às vezes a gente tem que drenar o seio maxilar para limpar, porque houve uma contaminação do implante que foi mal planejado, ou uma cirurgia que não deu certo, enfim. Então, a gente tem alguma limitação, tá? Principalmente ocasionada pelo seio maxilar do paciente. Então, se não tiver uma quantidade de osso suficiente, ou se o paciente já tem uma sinusite, então sim. isso inviabiliza, porque a região onde a gente trabalha é muito perto ali. Né? Então, qualquer contaminação, se romper a membraninha do seio ali, a gente tem uma contaminação geral. Né? Então, isso pode prejudicar o paciente, e às vezes são tratamentos difíceis de serem resolvidos. Você tem uma comunicação bucosinusal. Você tem uma fístula. É difícil de resolver, e aí você explicar para o paciente que às vezes são meses de tratamento para você conseguir resolver aquilo. Sim. Então tem tudo a ver, né? Sim. Então o planejamento nesses casos eu acho que é fundamental. E isso é uma vantagem, isso é um outro ponto que a gente pode conversar também, dessa parte de planejamento hoje de odontologia, porque Sim. a tecnologia facilitou muito, assim. Sim, porque você consegue... Hoje é tudo 3D, digital. Tudo digital. Eu tenho o meu paciente na tela do computador em 3D. Então, todo o meu diagnóstico, planejamento, tratamento, quer dizer, até chegar no tratamento, tudo feito no computador. A margem de erro é muito pequena. Né? A chance de sucesso aumenta muito. Diminui tempo de cadeira para o paciente, diminui custo, melhora pós-operatório. Então, você já consegue fazer um planejamento reverso. Você tem o resultado final antes de iniciar o tratamento do paciente. Né? Então, isso é muito legal. Tanto até para você conseguir vender o seu tratamento. Porque você já vai mostrar para o paciente como vai ficar. Ortodontia, por exemplo. Porque lá no consultório, qual que é o meu business lá? Eu acabo fazendo mais a parte de reabilitações mais complexas. Então, eu acabo mexendo com tudo. Então, às vezes, o paciente tem que colocar primeiro um aparelho para movimentar os dentes, porque ele perdeu um dente. Então, a gente precisa colocar na posição correta para depois ele fazer um implante. Aí ele faz o implante, depois ele quer ir para a parte estética, fazer umas lentes de contato para ficar com um sorriso legal. Então, a gente acaba pegando desde o início. Né? Então, o paciente de ortodontia, mas doutor, como é que eu vou ficar o meu sorriso depois que terminar o aparelho? Calma aí que eu já te mostro. Você pega um software lá, mostra para ele, ó, aqui a sua boca está assim, vai ficar assim. Aí quanto tempo? Ó, você vai precisar aqui, pelo que a gente está vendo no software, de 6, 7 meses de tratamento. Pô, legal, tal. Então você consegue fazer esse planejamento reverso com uma chance de sucesso muito grande. Né? Então isso ajuda, primeiro, o paciente a se animar e você conseguir mostrar para ele que esse tratamento é o tratamento mais correto, né? E você diminuir a margem de erro durante o processo todo. É muito legal. E aqueles aparelhos para ronco também também tem esse planejamento, que isso é muito legal. Também tem. É uma coisa a mais, né? Para quem não sabe como é que funciona, existem alguns tipos de aparelho, mas os principais, como é que funcionam? Eles avançam a mandíbula. Sim, para abrir espaço faríngeo, porque né? o ronco, lógico que tem algumas causas, mas uma delas é quando o paciente dorme, a mandíbula, você tem um relaxamento muscular, a mandíbula desce, cai e diminui o espaço aéreo. Né? Então o paciente vai ter que forçar mais para respirar e acaba roncando. Então esses aparelhos de ronco posicionam a mandíbula de uma forma mais avançada, né? Para que quando ele deite, ela não caia e você tenha a via aérea liberada e o paciente diminui muito. Hoje é legal porque você tem alguns aplicativos que você consegue controlar isso, né? Sim. Então o paciente põe do lado da cama o aplicativo e já sabe lá o número de roncos que teve durante a noite, enfim, de apneias, dá para você fazer tudo. É bem legal isso, né? É muito eficaz. E isso a gente faz também com o computador, porque você tem um limite de avanço. Né? Você não pode avançar demais o paciente, senão você pode gerar um problema na ATM, na articulação do paciente. Sim. Que é um outro ponto que está ligado com o otorrino também. Isso da ATM tem até muito a ver com essa questão de voz, né? Que eu acabo trabalhando mais. Porque, gente, a musculatura cervical, cérvico-facial é toda interligada. Então, a pessoa está com uma tensão aqui, ela tem uma articulação na fala prejudicada, ela força mais a prega vocal, ela faz mais lesão de prega vocal, ela sai tensionada depois de um show porque está tudo enrijecido. E aí também entra o dentista junto com a gente, porque tem que relaxar aqui para poder acabar. A ATM em alguns casos é um tratamento em equipe. Né? Então entra o dentista, entra o otorrino, entra a fono e entra o médico também. Tá? Então tem um caso recentemente que inclusive foi o seu irmão que indicou pra gente lá, que ele fez as aplicações na ATM. O ortopedista, né? O ortopedista, fez as aplicações de PRP,
Sim, faz guiada por ultrassom. Então tudo. fez um monte de coisa, aliviou, não resolveu totalmente, mandou pra gente fazer um tratamento ortodôntico para Sim. conseguir. Esse também, assim, ortodontia não significa que vai resolver o problema do paciente. Tem muita gente que fala, mas o dente torto causa problema de ATM. Não necessariamente. Sim. Tem um monte de paciente que não tem dente, não tem, E e não tem dor problema na de ATM. Tá? é, Então, mas sim. pode agravar. Depende, Sim. cada caso é um caso. Uhum. Né? Então a gente iniciou, aí ele me indicou, iniciou o tratamento ortodôntico, depois fizemos uma plaquinha de bruxismo. Mas o caso dela era uma indicação cirúrgica. Tá? Tem indicação de colocar uma prótese de ATM nela. Tá? Então, aí voltou pro seu irmão para ele continuar lá, porque ela não quer fazer cirurgia de jeito nenhum. Né? Então é um tratamento em equipe ali. Em né? equipe, sim. ATM, só para o pessoal de casa entender, né? É articulação temporomandibular. Exatamente. Que é aquela dor que às vezes o pessoal fala, eu tô com dor de ouvido, está quando abre a boca. E tem casos graves que limita muito a qualidade de vida da pessoa. Sim. As pessoas chegam chorando de dor, às vezes você não consegue nem encostar nesses músculos de abertura e fechamento da boca, que a pessoa tem uma crise nervosa ali. Não, no cantor é completamente limitante, porque, né? Imagina, não pode abrir a boca para cantar. Não dá, como é que faz, né? Perdeu a caixa de ressonância. Não dá. Mas isso tem muito a ver também com qualidade de vida. Essas pessoas, porque o problema de ATM normalmente tem uma causa ansiedade. Está mais relacionado à ansiedade do paciente. Sim, então tensão tem relação cervical, ao sistema nervoso central. Né? Então você tenta mudar a rotina do paciente para ele ter uma qualidade de vida melhor. Estresse, né, cara? Estresse, tensão, né? Então, tipo de alimentação, fazer atividade física, sabe? Tudo isso para ajudar. Não, que também tem a ver com uma parte integrativa da história Sim, toda, né? Você vê o teu paciente chegar como um todo, ponto, né? Tem que ver o paciente como um todo. Você sabe que a gente estava nos Estados Unidos, lá tem a plaquinha pra você fazer em casa, que não dá certo. Não dá, fica toda torta. Aquela de silicone que você põe na água. Põe na água, esquenta. Aquilo funciona como um protetor bucal. Assim, pra você vai fazer alguma atividade física para não quebrar o dente, isso funciona. Mas para ATM aquilo é um veneno, porque ela é gostosa de morder. É tipo aquelas bolinhas que você fica apertando para fazer fisioterapia. Sim, ela faz efeito ao contrário. Você vai proteger o dente, porque você não vai ranger, você vai proteger o dente, mas a sua articulação vai para o espaço. Porque você não para. A musculatura fica super tensionada, que você vai ficar mordendo aquele silicone, é gostosinho, né? Sim. Você vai sair aqui parecendo um pitbull com a musculatura. Sim, não dá, né? Não dá. Não dá certo. Então... Ficha racha o bico, né? Bobagem, adoro as bobagens. Mas é exatamente isso que acontece, cara. Então não dá, né? Não dá. Mas é uma área, assim, que tem essa super relação com otorrino, enfim. Eu tenho indicado, além de, lógico, avaliação de odonto, fono, físio, acupuntura, que eu acho que super ajuda. Eu acho. Assim, é o que você falou, tá ligado? Porque esses pacientes, assim, não existe uma cura. Não existe cura. Quem tem DTM, né, esses problemas de articulação, vai ter pro resto da vida. Não vai falar, você vai tomar esse remédio, acabou. Resolveu. Não existe isso. Não existe. Crônico. Mas eu vou colocar a plaquinha para dormir. Tudo bem, você vai colocar a plaquinha para dormir. Qual que é a função da plaquinha? A de acrílico, né? Não a de silicone. O paciente não consegue fechar a boca completamente, então você causa um alívio articular, porque essa articulação não vai rodar totalmente. Relaxa, né? Então você relaxa a musculatura. Vai funcionar durante um tempo, depois não vai funcionar mais. Então, períodos que o paciente está mais ansioso ou estressado, o problema vai voltar. Tá? Então não tem cura definitiva. O paciente tem que se cuidar e tem que mudar padrões de vida, de qualidade de vida. Né? Então alimentação, atividade física, tudo isso vai ajudar no montante geral ali, para ele conseguir ter uma qualidade melhor ali. Conviver com o problema, porque vai conviver pro resto da vida. Cara, e você falou uma coisa muito interessante aí, que a história do digital, da tecnologia, né? Que assim, existem alguns projetos de inteligência artificial, inclusive para medicina e tal, que eu acredito que na odontologia já está mais adiantado, inclusive, do que na medicina, que são os chama Digital Twins. O Digital Twin, que é, na verdade, você pegar um paciente, o que você faz lá? Você pega, você tem toda a estrutura desse paciente numa tela, num computador, faz uma ressonância, a ressonância ela transforma em imagem os órgãos, os tecidos desse paciente, e você consegue fazer alguns testes digitais nesse paciente, né? Você consegue simular uma cirurgia, você consegue simular uma medicação e ver a reação digitalmente, o que está acontecendo, antes de você chegar e fazer isso para o paciente, né? Isso, e vocês já estão fazendo isso, você está fazendo isso lá, né, cara? A gente já faz isso. Na parte da odontologia como é que muito funciona? legal isso, cara. Pra gente ainda é bem limitado. Né? Não, isso é muito legal. Essa parte digital na odontologia,
assim, deu um boom fantástico, assim. E ainda bem, né? Então, por exemplo, material de moldagem eu nem tenho mais no consultório, aquelas massinhas. Não usa mais Eu não isso. uso. Eu não uso lá. Então, para você montar, por exemplo, um paciente 3D, você tem, quero fazer todo o meu planejamento aqui, beleza. Você faz um escaneamento do paciente. O escaneamento é como se fosse uma filmagem da boca do paciente com um equipamento específico. Então, eu vou ter a boquinha dele em 3D. Eu posso fazer o escaneamento da face do paciente. Então, eu tenho o rosto do paciente montado em cima daquele primeiro escaneamento que eu fiz da boca. E eu posso fazer a tomografia do paciente, né, para pegar toda a estrutura óssea do paciente e colocar por trás disso. Então, eu tenho o meu paciente, tenho a tomografia, tenho a face e tenho a boca. É um digital twin. É isso. Então, vamos fazer um planejamento de implante? Vamos fazer um planejamento de implante. Eu faço um guia cirúrgico, eu sei exatamente a posição que o meu implante vai ficar, para não pegar, por exemplo, um seio maxilar, não invadir um seio maxilar, um caso mais limítrofe, né? Quando eu não tenho uma quantidade de osso suficiente, faço um planejamento todo digital. Eu venho com guia cirúrgico, eu não preciso fazer nem incisão, não tem ponto. É uma cirurgia que você não dá nem ponto no paciente depois. E é muito mais limpo, estéreo, não, preciso. Preciso, pós-operatório do paciente, assim, praticamente indolor. Sim. Né? E em alguns casos eu já consigo vir, inclusive, com a prótese. Então, o paciente, por exemplo, precisa fazer uma protocolo, que é como se fosse uma dentadura para eximplante. Eu consigo fazer todo o planejamento digital, faço os guias cirúrgicos, faço a cirurgia, coloco a prótese, o paciente já sai sorrindo. E você faz na impressora 3D, às vezes, algumas coisas lá? Algumas coisas sim, por exemplo, guia cirúrgico a gente faz em impressão 3D, placa de bruxismo a gente pode fazer na impressão 3D, modelinhos de estudo a gente faz na impressão 3D. A parte Cara, de é massa prótese, demais. É muito animal. legal, né? Nossa. Não, uma coisa, por exemplo, antigamente... Você faz tipo, dente na impressora 3D? Dente, você pode imprimir os dentes numa impressora 3D. Então você fala pro paciente, o paciente vê, quebrei o dente aqui, doutor. Tá bom, você faz o preparo, escaneia o paciente, vai tomar um cafezinho ali na padaria do lado, volta daqui 20 minutinhos que o seu dente já está impresso. Pra você aqui. E eu consigo, se eu tiver um escaneamento prévio desse paciente, por exemplo, ele já é meu paciente. Então, via de regra, todo paciente que entra na clínica, eu já faço um escaneamento inicial. Tá. Para eu ter a boca dele lá no meu prontuário. Né? Então, você está viajando, por exemplo. Fala, putz, a boca, tô aqui, fui jogar a bola, quebrei um dente. Quebrei um dente, cara. Fala, não, vem para cá, André, beleza. Seu dente já está aqui. Eu tenho a sua boca, então eu faço uma réplica. Nossa, uma réplica. que loucura, você vai ficar com o mesmo dente, do mesmo formato que você tinha. Cara, só pode Que ser o doutor legal. Boca mesmo, cara. Quando você chega lá, o seu dente já está pronto, cara. É só colocar. Então, isso é uma coisa que a tecnologia permite, que até pouco tempo atrás isso era inviável. Esse escaneamento, cara. por exemplo, você consegue escanear a boca? É uma filmagem, né? Na verdade, é um equipamento que vai tirando várias fotos e vai montando uma malha digital, né? Em triângulos, ele vai montando uma malha digital, tira não sei quantas mil fotos por minuto ali, e vai montando, e você tem a boca do paciente. A precisão é tão grande, é uma precisão de uma célula sanguínea ali, acho que são 0,08 microns Queria de fazer precisão. isso numa laringe. Então, e tecido mole, ele tem um pouco de dificuldade, porque o aparelho precisa de umas referências estáticas. Parede, né? Parede. Então, mas tecido mole também dá, mas... Não é igual, né? Não, é que você precisa abrir mão de alguns recursos para pro equipamento entender onde você está ali, né? Então, às vezes, colocar alguns pontos, algumas marcações para ele conseguir ler. Tá? Mas com tecido duro vai bonito ali, né? Mas é impressionante, né? Assim, porque é o que você falou, o paciente já chega, você já tem o dente dele. Já tem. Isso é muito comum acontecer. Por exemplo, um caso que acontece bastante, paciente que mora fora. Eu atendo bastante paciente que mora nos Estados Unidos, Europa, enfim. O cara já me manda uma mensagem pelo WhatsApp, doutor, eu tô indo lá no meio do ano, eu tô indo pro Brasil e eu queria colocar um aparelho, porque aqui na Europa é muito caro, eu sei que aí no Brasil o custo é melhor, tal. Tudo bem? Falei, me manda seu escaneamento. O cara manda o escaneamento, eu já faço o planejamento ortodôntico dele, quando ele chega o aparelho já tá aqui. Você tá indo lá toda hora. Não, imagina quando que você ia pensar em algo assim há algum tempo atrás, um atendimento à distância. Então o cara chega, o aparelho já está aqui, seu aparelho está aqui, opa, acabou. Que louco. Daqui 6 meses você vai voltar, vai ter um retorno para o Brasil, você volta aqui para a gente ver se ficou legal, se precisa fazer algum ajuste e tal. Então a tecnologia tornou muito prático alguns processos, né, de tratamento, o que é uma grande vantagem, tanto para o profissional, porque eu consigo fazer um planejamento, um diagnóstico muito mais preciso, e vamos dizer que não seja a minha área. Essa área mas eu tenho um especialista que trabalha comigo na equipe. Já tem. Então eu já tenho tudo, eu mando pelo WhatsApp, na hora. Falo, tá chegando
a documentação do paciente, dá uma olhada para mim, vê o que você acha, se a gente pode fazer assim, assado. O cara já me responde. Então, a economia de passos, de etapas no processo todo é muito grande, né? Sim. Então, tratamentos que demoravam meses, às vezes você resolve em poucas semanas. Então, ou às vezes no mesmo dia. Depende do que é, você tira o dia e já resolve para o paciente ali. Essas cirurgias que eu falei, por exemplo, com cirurgia guiada, com prótese, a gente fecha a agenda normalmente e resolve tudo num dia só. Começa a cirurgia de manhã, no final do dia o paciente já sai com os dentes na boca. Sim. Então, é um processo que sem a tecnologia a gente não conseguiria fazer. Né? É um caminho sem volta. Não, isso aí não tem. É um caminho sem volta. Se você tem a Ferrari, né? Por que você vai... E aí isso é uma outra vantagem dos profissionais da nossa época, que a gente começou, a gente aprendeu no analógico. Sim. Né? A gente aprendeu as buchas lá e resolver na hora, se vira nos 30, né? Então agora a gente tem assim uma Ferrari na mão. Mas você não tem a dependência da tecnologia. Eu não tenho. Se por acaso me faltar, eu sei resolver de outra forma. Sim. Mas essa geração que está chegando não sabe. Não sabe. Ou você dá a Ferrari na mão deles, ou eles não sabem fazer. Mas aquela maquininha infernal continua, né? Aquele... Não, mas eu posso continua, falar. mas é diferente. Porque agora é elétrica. O torque é elétrico, então não tem esse barulho. Tem? É uma turbina de qualquer jeito. E também tem o laser. Algumas coisas você consegue fazer com laser. Então, algumas cavidades pequenas, tal, você consegue fazer com laser, que aí não tem barulho nenhum. Né? Mas ainda tem. Não, mas tem, né? Aquele molde que algumas coisas não mudam. Não, aquele molde não tem mais. Nossa, aquele molde não tem mais. Agora é só escaneamento. Mordia, vomitava. Agora não tem mais. Dremel? É isso exatamente aí. Putz, isso é difícil. Quando você escuta aquilo, já até me arrepia. E sabe que eu pegando um gancho que eu escutei você falando na outra entrevista aqui sobre sedação com óxido nitroso. Eu ia perguntar isso. Sim. Da sedação, e aí? A gente usa bastante, viu? A gente usa bastante. É isso que você falou, né? Que eu escutei você falando. A sedação não é para anestesiar o paciente. Para relaxar. É para relaxar. Você já usou, eu já usei em mim também. Você fica num estado meio zen ali. Então, a gente usa bastante. O paciente, por exemplo, vai extrair o dente do siso e tem uma fobia grande de agulha. Então, a gente ceda o paciente fica anestesio, depois você tem que anestesiar, lógico, e você faz o procedimento numa boa. O paciente ronca, dorme na cadeira. Tem que colocar até abridor de boca para ele não fechar ali. Para não... Pô, é legal. A gente é que, na verdade, são para funções diferentes, né? Sim, funções diferentes. Claro, por isso que a experiência que eu tive, até por talvez tratar alguma coisa mais, assim, tipo... mais invasiva. O cara com um processo inflamatório agudo ali e tal. Isso... Você tem que anestesiar de qualquer forma. Sim. E a sua anestesia é diferente. Você vai com uma anestesia geral, alguma coisa assim. Mas eu tenho uma... Porque eu acho que é um processo de sedação um pouco invasivo para o paciente, entendeu? Pouquíssimo. Não, é muito legal. Procedimento, por exemplo, a parte de odonto, que tem uma demanda grande também agora, é a parte de harmonização facial. Né? Sim. Então, tem muito dentista fazendo isso também. Tem uns fazendo demonização facial, né? Infelizmente tem. Infelizmente tem. E assim, eu pessoalmente não faço na clínica, eu acho que não é a minha área. Eu tenho um cirurgião plástico que atende comigo lá, no mesmo prédio, então eu indico para ele quando precisa ser feito isso aí. Mas o que tem muitos colegas que fazem harmonização facial, eles usam muito a sedação. Para o paciente vai aplicar botox, para não ter aquele desconforto das agulhas, da picadinha ali. Que é muita coisa, né, que faz, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Então, cede o paciente. E tem profissionais, por exemplo, da minha área, que agora fazem um delivery, só fazem sedação. Então, eles são chamados em vários consultórios, levam os equipamentos, cedem o paciente para os profissionais, tanto para médico, dentista. É uma especialidade já, né? Reconhecida pelo CRO, inclusive. Então, só fazem isso. Não, isso tá uma febre, né, cara? Faz uns anos já, né? Que tá uma febre e tal. Parte das lentes, né, também, né, cara? De colocar lente, né? É que agora eu acho que deu uma normalizada. Porque tava muito up, assim. Tava muito exagerado. Tava saindo todo mundo com a mesma cara. Né? Mesmo tamanho de dente. Mesmo tamanho de dente. Aquele dente branco ao extremo, né? Que os meus pacientes eu nunca indico. Os meus são bonitos, hein? Ó quem fez, ó. Ó quem fez, ó. Mas é natural. Ó. Tá natural. Dá um close. Eu vou lá também. Mas é o natural. Aquele paciente que chega pedindo aquele branco exagerado,
eu tento convencer ele que não é legal. Alguns querem fazer e assim, tudo bem, porque não... A boca não, é do cara. Não, e eu não tô prejudicando ele. Não, claro, claro. Eu não vou fazer um tratamento que eu sei que vai prejudicar. Mas sabe uma coisa que eu tive uma impressão que mudou totalmente depois que a gente fez? Porque assim, eu via muitos vídeos, da galera colocando, que tinha que serrar os dentes, fazer um negócio super... Não é isso. Isso não é nada... Isso, mas aí não cara... é lente de contato. Né? Aí é um outro tipo de prótese. Pode ser uma faceta, uma coroa, alguma coisa. A lente de contato é como o nome diz, é uma camada super fininha. Tanto que você viu, nem desgasta o dente praticamente. Nada. Você já sai nem provisório, não precisa nada. Você sai normal. Pô, é uma película de cerâmica, né? Cerâmica que você cimenta. Você coloca, cara, pô, foi super tranquilo, foi super bom. Não precisa de anestesia, não precisa de nada. Porque além da parte estética da história toda, né, cara, tem com o nosso envelhecimento também, você vai diminuindo, né, a altura do dente, né? É isso, você tem um desgaste. Isso agora tá uma onda também de você controlar esse envelhecimento bucal, vamos chamar assim. Sim. Que é normal, fisiológico. Com o tempo você vai tendo os desgastes dos dentes, essa sua dimensão vertical vai diminuindo. Então vai aparecendo mais rugas, né? Você começa fica mais plástico, você começa a mostrar menos os dentes de cima e mais os dentes de baixo. Sim. Você pega uma pessoa idosa, você vê que você só vê o dente de baixo dela ali. Sim. Né? Então você tem que fazer o inverso. Então você colocar lente, você consegue, através do que chama tabletops, aumentar a altura dos dentes posteriores e rejuvenescer o paciente. Às vezes vocês viram como eu fiquei, né? Olha como ele tá bonitão. Nem usou Botox. É verdade, nem precisou. Nem precisou de Botox, tá vendo? Tá vendo? Mas é esse mesmo, é isso que você falou. Então a gente faz o quadro inverso, né? Então aumenta o tamanho dos dentes, rejuvenesce o paciente, né? Sim, mas de uma forma natural. Sim, tem que ser natural. Na minha opinião, né? Óbvio, eu também acho. Tem cara que gosta de outras coisas, né? Enfim, acho que é isso. Mas aí não é só software, né? Tem o feeling do profissional. Tem o feeling do profissional. Não, claro. Não, o software guia a gente, né? Ou vai ajudar. Mas se o profissional não tiver esse feeling, o tato, a mão, aí não adianta nada. É uma ferramenta. Cara, a tecnologia, na verdade, é uma ferramenta a mais, né? A gente, mesmo em todas as áreas hoje em dia, por exemplo, inteligência artificial, que está aparecendo aí, que o negócio está voando, né, cara? Sim. Assustadoramente, né? Tem que saber usar. Tem algumas pessoas que veem isso como uma coisa negativa. Eu não vejo, eu vejo como uma coisa positiva. Tanto na nossa área, sabe, por exemplo, a inteligência artificial, como é uma forma que ela funciona bem na nossa área médica, por exemplo, em odonto é assim. Você pega casos similares. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo da Invisalign. A Invisalign trata milhões de casos no mundo todo. Então, eles têm uma casuística muito grande. Então, quando eu mando a receita de bolo para a Invisalign, por exemplo, o paciente assim, ele tem esse problema. Ele já vai juntar todos os pacientes do mundo inteiro que tiveram o mesmo problema e qual foi o caminho mais rápido de resolver. Sim. Então, eu sei que por aqui vai ser mais rápido. Então, eu vou diminuir o tempo de tratamento. Então, isso a inteligência artificial ajuda muito. Encurta caminho, né, cara? Para você resolver. É uma arma, é um aliado. 10 milhões de pacientes com o mesmo problema assim e funcionou. Então vamos assim, né? É um aliado. Agora, o profissional que é meia boca, que chega lá, aí é lógico, a pessoa digita o cara quer estar com algum problema lá, ele digita no chat GPT, já sai, beleza, é isso, o cara não precisa ir lá agora. Então, mas isso que dá medo nessa geração que está saindo, né? Mas tem muita gente boa também, né? Como todos os lugares, assim, tal, não é só, né? Não. É que a quantidade aumentou muito, né? Quando aumenta muito a quantidade de oferta... Diminui a qualidade de ensino. Qualidade, aí vai depender muito do profissional. Ele vai ter que se esforçar mais para chegar onde tem que chegar. Exatamente, se diferenciar, né? Se diferenciar, e o próprio mercado também vai diferenciando, porque vai dando uma limada, vai limando. As pessoas vão conhecendo, vai limando. Né? É isso, porque na nossa área a melhor indicação é boca a boca ali. Sim. Né? Como já diria o Boca. Como diria o Boca. Pegando o trocadilho. Pegando o trocadilho. Mas acho que é isso. Pô, gente, cara, foi demais aí, cara. Muito bom mesmo. Nossa, sensacional. Assim, pô, a gente fica... É gostoso, é um bate-papo legal, né, meu? Não, mais a gente, né? Claro. Nossa, pô, fica à vontade tem tanta total. História pra contar aqui. Vamos fazer um podcast só das bobagens depois Vamos fazer um podcast com churrasco. Mas aí vai ser um outro canal. Tem que abrir um canal diferente, né? Pra todo mundo que pode entrar, né? Vai ter alguma censura. Tem que ter uma censurinha. Não, é verdade. Mas foi muito legal. Cara, Dr. Flávio, meu querido Boca, meu amigo, fala aí tuas redes sociais, como que te encontra, um contato teu aí, você que é um puta profissional aí, cara, pô, dá a oportunidade das pessoas te encontrarem para você poder ajudar mais pessoas, cara. Lógico. Primeiro eu agradeço o convite de vocês,
seu, André, da Renata. É isso. Um bate-papo aqui, pra mim, um bate-papo de amigo aqui, né? Pô, A gente lógico. podia ficar horas aqui, a tarde toda. É verdade, é verdade. Né? Só contando história aqui, né? É verdade. Então eu agradeço, assim, o projeto é muito legal da Aura aí. Então, estou super feliz de estar fazendo parte aqui do processo todo. Que bom, velho. Tá? Que bom. Quem quiser saber mais, que quiser tirar informação, alguma dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais da nossa clínica, tem a minha clínica, eu só tenho uma clínica, já tive outras, mas vi que não funciona, porque quando você quer dar um atendimento de qualidade para o paciente... Você tem que focar o lugar. Tem que focar ali, tem que focar, porque senão você não consegue... Imagina, tudo isso que a gente está falando de tecnologia, é muito investimento, é muita coisa, então você tem que concentrar em um lugar para conseguir atender a qualidade que os pacientes exigem, né, e precisam. Tá? Então a minha clínica fica em Higienópolis. Aqui em São Paulo, né? São Paulo, Quem quiser saber mais é só entrar no Instagram, lá tem os links para o site, do WhatsApp da clínica, que é doutor.flaviogoulart, @doutor.flaviogoulart no Instagram. Já vão me achar lá e ali tem o caminho que quiserem seguir para tirar as dúvidas que quiserem. Legal, cara. Obrigado, viu, mais uma vez agradeço, aí. cara. Agradeço. Pô, um ótimo bate-papo aqui. Obrigada. Eu que Obrigado, agradeço. Obrigadão. Que fez companhia pra mim mais uma vez aqui. Me deu bronca hoje, você viu? Mas eu Tipo, falei para de pra falar, você. para de falar. É que eu gosto, É bom cara. isso. É que eu gosto, cara. Me dá o microfone aqui, eu fico empolgado aqui. Né, Pichochó? Culpa do Pichochó aí que começou essa história comigo aí. Obrigado. É verdade, cara. Gente, brigadão. Depois tem que fazer uma filmada do Pichochó para o pessoal saber quem que é. Não, mas tem que ser tipo, voz, né? tem que ser tipo o Lombardi, sabe? Assim, meio. Só a voz, né? Calma, tem que ser tipo, uma hora vai conhecer o Uma hora o Pichochó. Pichochó aparece. No evento dia 16 de maio, lá no evento presencial, quem sabe? Vamos revelar quem é o Os caras Pichochó. vão começar a mandar mensagem. Mostra o Pichochó aí, pô. É isso aí, gente. Obrigado, viu, Obrigado. gente? Eu que agradeço. Pessoal, Obrigada. espero que vocês tenham gostado aí, um episódio maravilhoso aqui com esse grande amigo. Assim, minha esposa, para variar, essa maravilhosa aqui. Tamo junto, viu, gente? Até a próxima aí. Em breve com mais vídeos aí. Falou, Obrigado. turma.